Sabe essa história de que a gente ouve há muito tempo? Tipo, meu santo não bateu com o dele. Outras vezes a gente diz assim, nossa, essa pessoa não me cheira bem. Primeiro que nós somos sensoriais, né? É o olho, é o cheiro, é o tato, né? É a fala, o beijo diz muita coisa. O abraço, e nós somos energias. Ainda que você não acredite, ainda que seja complexo para você, porque para mim também é, mas eu estudo isso. Eu já aceitei isso já há muito tempo. Nós somos energias, somos espíritos mergulhados no corpo, né? Para a nossa correção espiritual. Mas o que eu estou querendo te dizer com isso? Olha só como é a história de hoje. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, isso aqui é um canal que a gente fala de espiritualidade. Então nós trazemos aqui histórias, trazemos artigos, trazemos a Bíblia, trazemos a experiência do outro. Esse é mais o cerne. Por quê? Com a experiência do outro a gente aprende muito. Com a experiência do outro a gente aprende que a gente pode se posicionar. Com a experiência do outro, a gente aprende que a gente pode tomar outras medidas, ou até uma medida, né? E uma relação, de um relacionamento, que estava caminhando tudo bem, já de alguns anos. Um relacionamento que já vinha há alguns anos, né? Os dois percorrendo aí na vida. Chegou um belo momento da vida que essa companheira, ela sentiu muita necessidade de procurar a espiritualidade. Ela não estava conformada com a vida que ela estava levando. Ela sentia um chamado, segundo ela, bem a fala dela, olha só, tinha alguma coisa me chamando, alguma coisa me buscando, né? E aí a primeira coisa que ela fez, ela foi ver uma religião. Ela foi procurar uma religião. Não era a mesma religião dele, que aí já deu um atritozinho, mas aí ela falou, é aqui que eu desejo ficar. E foi o que ela fez. Ele era de uma outra religião. A religião, né, já foi abrindo outros campos, né, que para ela era muito limitado. Ela começou a se sentir melhor, né, ela começou com outros olhares. Ele não gostou muito, mas ela continuou firme. Só que ela, só a religião não é que não estava sendo suficiente, né? E aí ela começou a olhar outros campos, a física quântica, né? O Ho'oponopono. Ela começou a ir para a imersão, né, de retiros, não necessariamente religioso, né? E segundo ela, e eu também passei por isso, porque eu também fiz, ela foi começando a ficar mais tranquila, mais serena, mais leve. Ela falou que foi tendo insight. Eu também tive muito e continuo tendo, porque eu estudo muito. Essa semana, vários insights. Essa semana, várias viradas de chaves, graças a Deus. Como é maravilhoso a gente estudar. Como é maravilhoso a gente aprender. Porque um dito bíblico, um dito de Jesus, conhece a verdade e essa verdade vai te libertar. A gente só alcança outros patamares com autoconhecimento. Não tem outro jeito, meus amigos. Vamos voltar para a história. E ela foi se sentindo melhor, estudando, fazendo o curso, né? Essas coisas todas. Chegou uma hora que ela começou a notar que a relação deles começou a ficar complicada. Já não era mais aquilo que ela gostava. E ela começou a se questionar. Gente, será que são essas questões que eu estou vendo? Eu paro com isso? Eu quero essa relação? É isso mesmo? E ela
foi ali tomando conta dela, vendo, mas ela não queria parar de jeito nenhum, porque a alma dela chamava ela para aquilo. Ela sentia dentro da alma dela que aquilo estava trazendo ganho, sabe? Que ela estava sendo mais feliz. E o que estava acontecendo também? Gente, envolve um monte de coisas aí, né? Ele passava, quando ela estava vendo lá as palestras dela, quando ela estava vendo lá os cursos dela, ele começou com um certo deboche, que ela também não estava gostando. Mas seguia aí o curso, né? Da vida, ela estava começando a se sentir desrespeitada com essa questão. E foram caminhando. Mas uma coisa que chamou muita atenção dela foi que, num determinado momento, ela não estava conseguindo mais dormir com ele. Não era dormir, como a gente está dizendo aqui, dormir literalmente. Ela disse que eles até transavam, era bom, mas ela começou a entender devagar que aquilo era só um chamado do corpo. Ela disse assim, era uma descarga. Dilma, o sexo da gente foi bom, mas passou a ser assim uma descarga. Eu ia ali e depois eu queria logo sair de perto. Aquilo já não estava mais me trazendo aquele alento, aquele preenchimento que era no passado. E eu estava só prestando atenção na vida. Eu estava só prestando atenção nas coisas na minha vida, o que eu queria, o que eu não queria, como eu ia conduzir aquela situação, se eu queria continuar naquela relação, porque também passou a ser uma relação tóxica. E olha só, ele foi e ficou doente. Ele adoeceu. A questão da idade mesmo, né? E aí ela falou assim, olha, eu agora não vou sair dessa relação por uma questão de cobrança dela. Não que ela tivesse que ficar, porque ninguém está aqui para isso, né? Mas ela achava que devia isso a ele. Mas na cabeça dela já estava arrumada assim. Eu vou ajudá-lo, quando ele ficar bom, acho que eu vou sair dessa relação. Porque não está mais me dizendo muita coisa. E por quê? Porque ela dizia que ela não estava conseguindo mais ficar perto dele. Eu também passei por isso. Eu entendo perfeitamente quando ela estava me falando. Uma das vertentes aqui é que, à medida que ela foi estudando, à medida que ela foi para esses retiros, à medida que ela foi se purificando, a gente vai passando de fase, gente. Porque nós estamos aqui para isso. Você concordando ou não. Mas eu te convido para essa reflexão. Quando também nós vamos buscando a oração, quando nós vamos estando mais perto de Deus, estando mais perto de Jesus, quando a gente vai realmente se conectando com essa alma tão grandiosa, a gente vai, gente, sim, a gente vai se libertando de muitas questões, a gente vai ficando mais leve. E essa é a vida. Às vezes nós vamos deixar pessoas de lado, outras não, outras acompanham a gente. Quando ele ficou doente, ele deu uma pioradinha no seu comportamento em relação a ela. E uma das coisas que na cabeça dela ela considerou que aquela relação ficou tóxica é porque ele começou numa insistência de dizer para ela o seguinte, olha só como é complicado. Você sabe que tá difícil, né, você arrumar relação, você já tá com uma idade, e aí eu acho melhor você ficar comigo. Então, o que ela entendeu? Ela falou assim, mas sabe o que eu percebi? Que essa relação não cabia mais para mim. Porque é interessante que quando ele ficou doente, ele quis ajustar a nossa relação perante a lei. Ele começou numa fala, sabe, querendo me diminuir, dizendo que as relações estavam difíceis e que eu tinha que ficar por ali mesmo. E eu me senti muito ofendida. E aí foi piorando a questão de eu conseguir estar do lado dele, a ponto de que não consegui mais dormir com ele. Então nós nos deitávamos na nossa cama, conversávamos um pouco,
Dali eu me retirava, eu ia para outro cômodo da casa para eu poder conseguir dormir. E chegou uma hora que realmente a gente só estava transando. E depois eu tinha que me deslocar dali. E aí foi quando eu entendi que a nossa relação já não cabia mais. E foi o que ela fez. Ela o ajudou, ele ficou bom e ela saiu dessa relação. E aí a gente pode falar um monte de coisas aqui, mas o que a gente sempre diz? Que nós não estamos aqui para julgamento. Porque eu conheço tantas pessoas que estão numa relação que não sabem por que estão. Outras eu conheço nesse exato momento, estão numa relação só por uma questão financeira. Porque não quer trabalhar, porque o padrão dela junto aos filhos vai cair, ela não vai poder dar as mesmas coisas que dá com o marido, ela tem medo, é muita coisa, muita coisa. Aí só cabe a cada um é que sabe de si, cada um é que tem que se decidir. Por isso que eu sempre digo a vocês, né? Aprendi com o tempo, com pessoas mais esclarecidas, a não dar pitaco na vida do outro. Quando me buscam para conversar, quando me buscam para uma opinião, eu tento conduzir para que essa pessoa pense, mas não dou mais a minha opinião. Porque, em realidade, somos nós que temos que tomar as nossas atitudes. Porque daí é que está o crescimento. E dando certo ou errado, me arrependendo ou não, fui eu quem decidi. Né? Porque ainda tem aqueles que ainda culpam o outro. Eu fiz porque você falou. Né? Às vezes até volta lá não, ela que falou para mim. Aí eu estava assim, então não é legal, não é bonito. A gente tem tudo que nos chega é para o nosso crescimento. Tudo que nos chega é para melhorar a nossa vida. Mas acabou a relação dela. Ela falou, não dá mais. Conversou com ele. Eu entendo perfeitamente isso. Não dá mais. Quando a gente sobe um degrau e aquela outra pessoa, ela não quer nos acompanhar, existe uma desconexão, sabe? Daí, às vezes, a gente encontra uma pessoa, a pessoa fala, não fica a cara dela. E essa aí não está me cheirando bem. Não, nós somos energia. Nós vamos percebendo. E à medida que você vai se espiritualizando, à medida que você vai melhorando, né, a tua conduta, isso implica, né, também de você, as mudanças do teu comportamento, né, você ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa correta, você fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você, né, você tomar cuidado com as suas atitudes para você maltratar o outro. Você podendo fazer alguma coisa para ajudar, você não faz, você já se complica. Não tenha dúvida disso, meus amigos. Não tenhamos dúvida disso. Se nós podemos ajudar uma pessoa e não ajudamos, já nos complicamos. E é muito interessante essa questão de energia. Assim, quando ela falou, né? E aí eu entendi que tinha acabado por ali. E hoje ela diz, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Ele está bem lá, tudo se ajeita, tudo se ajeita. A gente sabe que o que não cabe é você estar mais numa relação que não te diz mais nada, né? E ela pensou muito, e ela se mediu, e ela analisou, e ela viu, ela falou, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas é muito interessante o comportamento humano, é muito interessante, né, o ser humano. Olha quantas coisas que a gente precisa aprender. E essa é a história que eu hoje trouxe para você, te pedindo para você dar um like, te pedindo para você compartilhar essa história que nós podemos ajudar muitas pessoas. Com a experiência do outro, nós podemos adotar medidas, saídas na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas questões. Porque são tantas pessoas que não conseguem se posicionar. São tantas pessoas que estão infelizes e nem sabem por que às vezes estão vivendo. Nós temos um mundo esperando por nós. É importante demais que nós estejamos em paz. É importante demais que nesse mundo com tanta dor que nós estamos atravessando, a gente possa trazer
o maior conforto que a gente possa para a nossa alma. É óbvio que aqui ninguém está endossando separação, não é nada disso. Na cabeça dela, ela já é uma mulher madura, ela tinha convicção disso. Né? E a gente olhar, a gente cuidar de uma relação se a gente ainda quer. Porque ele se arrependeu profundamente das atitudes dele. Ele continuou querendo ela. Ele continuou querendo aquela relação. Mas não regou, não cuidou. Entrou num quadro de egoísmo. Ele mesmo depois viu isso. Mas também com medo, sabe, de perder. Porque muitos de nós não sabemos lidar com uma doença. Muitos de nós ainda não temos consolidado uma fé, um entendimento de saber que tudo que Deus nos manda é para o nosso crescimento. Precisamos pensar nessas situações. Porque se temos um Pai justo e bom, o que me chega é para o meu crescimento. Sairmos do lugar de vítima e vermos no que nós podemos crescer com isso que está acontecendo comigo. Então, achei interessante ele também ver isso. Ele, não fui legal com você, mas eu fiquei com medo de te perder. Eu fiquei assustado e não conduzi bem a situação. Eu perdi, e está tudo bem. E está tudo bem com isso. Aprendi com essa situação. Né? Mas tem coisas que a gente ainda não entende. Tem coisas que o universo resolve. Tem ciclos que se fecham. Essa é a vida é toda cíclica. Nós atravessamos ciclos, nós passamos, nós fechamos às vezes um local no trabalho que não nos cabe mais, não teremos mais aprendizado. Estamos em relações que terminam. Já está às vezes terminada há muito tempo e a gente está ali. Outras a gente sente que a gente não quer sair. A gente quer dar crédito, como eu contei da semana passada, da moça, de uma senhora que estava numa relação bem complicada, mas ela queria essa relação ainda. E estão lá caminhando. Por isso que a gente não dá pitaco na vida do outro. A gente orienta dentro daquilo que a gente consegue, porque somos falhos. Estamos aqui buscando entendimento. Estamos aqui estudando, sabe? Porque é um amor da minha vida, pelo menos estudar. Eu amo aprender e vou me construindo cada vez mais uma pessoa melhor para trazer aqui para você essa história e você ver o que você pode resolver para você. Ou uma amiga que te contou uma situação parecida, um amigo, uma pessoa, um familiar, ou você mesmo, que está nessa situação e diz: o que está acontecendo comigo? Se olha, ora, pede a Deus para te mostrar um caminho. Pede a Jesus para te dar uma solução. Muitas das vezes vem numa folha de papel. Outras vezes vem num livro, numa conversa, num vídeo desse. Porque estamos aqui, meus irmãos, com profundo respeito por você que está do outro lado. Tenha certeza que o meu caráter eu estou construindo cada vez mais para ser uma pessoa melhor. Estou aqui com meu coração aberto, te trazendo histórias, caminhos, fruto do meu estudo. Não é achismo. É situações que nós vemos que está muito dentro do nosso padrão ainda evolutivo. Somos todos muito parecidos, com resoluções maiores nesse ponto, outros mais do que a gente, mas de forma geral estamos todos no mesmo barco, aqui em construção. E te peço mais uma vez, se inscreve no meu canal, me dá essa força, porque é assim que o YouTube trabalha, com like, com compartilhamento, com inscrições no canal. E aí ele distribui esse material e nós podemos ajudar o mundo. Às vezes pode não significar muito para você essa experiência, mas pode ajudar muita gente, eu tenho certeza. Porque somos às vezes muito ainda incapazes de tomarmos decisões. Às vezes nos vemos com vendas nos olhos. Às vezes para um é tão claro e para o outro é tão difícil. Mas um método muito seguro é orar. Pedir a Deus, a Jesus, uma luz. Sentir o teu coração, ver como é que está a tua energia. Fazendo as coisas certas, sem machucar.
sem traição, o outro. Eu te garanto, eis aqui na tua frente um exemplo. O alto te recompensa, o universo te recompensa. O que você está plantando? É o que você vai colher. Isso é matemática, essa coisa mais certa. Se você planta morangos, você vai colher morangos. Agora, se você planta o jiló, tadinho do jiló. Muita gente gosta de jiló, mas muita gente também não gosta. Você vai plantar jiló. Você vai colher jiló. Se você planta espinho, você vai colher espinho. Deus abençoe o seu coração. E que você possa estar comigo aqui nessa jornada, para aprendermos juntos. Deixa aqui o teu comentário ou a tua história, para que, se você autorizar, eu poder contar para muitas pessoas e nós ajudarmos o mundo com situações pequenas, mas abrimos, às vezes, um leque de experiência no outro, de possibilidades, né, de caminhos que essa pessoa possa tomar. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.